O tema de hoje para nossa meditação é arrebatamento. O arrebatamento é individual ou será um acontecimento coletivo? Este é um assunto que se faz necessário dissipar as nossas dúvidas, pois estamos falando de vida eterna. A Bíblia nos diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Isso é uma realidade. Mas a única certeza que temos nesta vida é que um dia todos, sem exceção, todos haveremos de morrer. Tu és pó e ao pó voltarás. Adão morreu. Abraão morreu. João morreu. Paulo morreu. Todos morreram. Então, como posso imaginar que não hei de morrer para a vinda de Jesus, se até mesmo ele morreu para que se cumprisse a palavra, tragada foi a morte na vitória. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Nós somos todos pecadores, mas Deus é amor, Deus é justiça. E foi por isso que ele enviou seu Filho para dar a sua vida por nós. A justiça de Deus já está estabelecida para o homem, isto é, céu ou inferno. Após a morte, se o homem estiver com seu nome escrito no livro da vida, ele será arrebatado para o céu, que é o lugar de descanso. E após o juízo final, será levado para Nova Jerusalém, a cidade eternal. Por outro lado, se o seu nome não for achado no livro da vida, ele será tragado para o inferno, que é o lugar de tormenta. E após o juízo final, será lançado no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Eu creio na vida eterna, porém muitos acreditam que a morte seja o fim de tudo. Segundo as Escrituras, o céu e a terra passarão, mas o projeto da salvação irá até o fim, quando se completará o número de salvos, que é a plenitude dos gentios. Há uma pergunta que nos faz refletir. Você tem certeza da sua salvação? Diante dessa pergunta, podemos entender que o projeto de Deus para o homem foi estabelecido em 3 pilares: ouvir, crer e se arrepender. Primeiro, ouvimos falar do amor de Deus. Depois, cremos no sacrifício de Jesus. E por último, recebemos o Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas. Mas será que nós temos ouvido a voz do Espírito Santo? Ao homem é dado a consciência que conhecemos como o livre-arbítrio, ou liberdade de escolha, entre o bem e o mal. É verdade que somos todos pecadores, mas nós temos o Espírito Santo que nos constrange ao arrependimento. E é isso que nos permite a entrar na presença de Deus, em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Mas será que estamos observando os ensinos de Jesus? Quando falamos os ensinos de Jesus, não estamos falando simplesmente em ler a Bíblia, mas em examinar atentamente aos ensinos de Deus. Jesus falou aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Este ensino nos mostra que a cruz ela é individual e se faz necessário que cada um leve a sua própria cruz. Então, qual a base de entendimento para um possível arrebatamento coletivo? Onde a igreja não passará pela morte, mas Jesus virá secretamente nas nuvens para nos levar para o céu. Vamos buscar um maior entendimento sobre este tema em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Este é o único versículo da Bíblia que faz referência a um possível arrebatamento coletivo.
Bíblia nos diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Diante das palavras de Paulo para a igreja de Tessalônica, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Pergunto: Paulo morreu? A igreja de Tessalônica foi arrebatada? Para tirar as nossas dúvidas, vamos ver ainda em 2 Timóteo capítulo 4, 6. O tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Filipenses 1:21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Veja bem, Paulo desejou partir para estar com Cristo na eternidade. Porém, ele não falou em um arrebatamento coletivo ou que ele não morreria. A carta de Paulo aos Tessalonicenses foram palavras de consolo e esperança para um povo que havia se convertido ao cristianismo e que agora estava aterrorizado pela dura perseguição e morte que foram implantadas pelo sistema religioso de Israel e o Império Romano. Um sistema que havia cortado a cabeça de João Batista, havia crucificado Jesus e agora perseguia a igreja, tentando sufocar a voz do Espírito Santo. É bem verdade que a igreja de Tessalônica aguardava pela breve volta de Jesus, pois haviam dito entre os irmãos que João não morreria para a vinda de Jesus. João 21, 22. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Vejamos, Jesus não diz que João não morreria. Os discípulos aguardavam a promessa da breve vinda de Jesus. E isso aconteceu ainda no primeiro século. Porém, não foi um acontecimento coletivo, mas cada um a seu tempo e após a morte. Observe que todo o processo para a salvação é individual e não coletivo. Vejamos alguns versículos para meditarmos na volta de Jesus. Em Mateus 10, 23, em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Mateus 26, 64. Disse-lhe Jesus: tu os disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens do céu. Essa foi a resposta de Jesus ao ser indagado pelo sumo sacerdote se ele era o Cristo. Marcos 13:30. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Jesus fez uma importante revelação para a geração de Israel, que se cumpriu na invasão de Jerusalém e na destruição do templo. E por último, em Hebreus 10:37, porque ainda um poucochinho de tempo e o que há de vir virá, e não tardará. As expressões para a volta de Jesus, tais como um poucochinho de tempo, em breve, num abrir e fechar de olhos, daquele dia e hora, ninguém sabe senão o Pai. Tudo isso, Paulo, que era participante de uma igreja, aguardava ansiosamente. Porém, o arrebatamento físico, que é a salvação, aconteceu somente após a morte. E foi individual e não coletiva. Nós temos pelo menos 15 passagens na Bíblia, no Novo Testamento, que aponta para a promessa da breve vinda de Jesus. E isso aconteceu para que se cumprisse a profecia para Israel. Eu pergunto, Jesus voltará a este mundo? Sim, mas para o dia do juízo final, quando todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram.
E se eu disser que Jesus cumpriu a sua promessa aos discípulos, que em breve ele voltaria, então qual a origem da expressão arrebatamento da igreja? Este é um entendimento que surgiu no século XIX, quando Margaret MacDonald, uma jovem católica, teve uma suposta revelação do arrebatamento coletivo e que mais tarde foi introduzido no meio religioso através do teólogo John Nelson Darby, também conhecido como o pai do futurismo e do dispensacionalismo. Nós sabemos que o histórico ele explica o profético. Então, como posso ignorar o cumprimento da profecia para Israel no ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi invadida, o templo foi queimado, o povo foi dizimado? Todavia, o remanescente de Israel fugiu para outras nações, dando assim início à profecia que diz: o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Nós não podemos simplesmente virar a página e esquecer o lamento e o juízo do Senhor para a geração de Israel. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas o que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os teus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que não, desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Verdadeiramente, o Senhor não faz acepção de pessoa. Primeiro, a promessa da salvação veio para Israel, e nos derradeiros dias, para todo que nele crê. E para finalizarmos, vamos ler João, capítulo 6:40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O último dia. Este é o dia da vitória. E a promessa do Senhor é: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A todos a paz do Senhor.